Shalom Aleichem. Vamos começar a nossa série de vídeos com ensinos na internet, trazendo um alerta. Nós, depois de muitos anos de trabalho pela Casa de Israel, temos primado por trazer aos irmãos sempre um ensino de qualidade e buscamos publicar artigos, vídeos e notícias que tragam a edificação e o correto ensino das Escrituras aos nossos irmãos. Porém, já há algum tempo temos recebido mensagens de pessoas que se denominam testemunhas de Yahushua e que têm espalhado pela web mensagens que têm de fato corrompido a verdade, pois alegam que, entre outras coisas, o nome do Messias não é Yeshua. Há alguns dias atrás recebi uma mensagem de uma dessas pessoas e tenho por hábito responder a todos na medida do possível. Respondi a esta mensagem, pois esta pessoa, que não citarei o nome por questões bíblicas para não difamar a mesma, fazendo lashon hará, faz afirmações com as quais não concordei. Esta pessoa afirmou que o nome do Eterno é Yahu, o Altíssimo, e ela colocou o tetragrama ao lado, querendo dizer que o tetragrama significa Yahu. E também ela coloca o nome Yahushua, citando como o nome do Messias. Bem, quando ela fez isso, essa pessoa acabou violando um princípio da Escritura e um princípio de interpretação que é muito claro, pois o tetragrama, ele significa eu me torno aquilo que me torno, pois ele é a interpretação, isso é a interpretação daquilo que foi dito a Moshe quando ele foi chamado para servir ao Eterno. Está escrito em Êxodo 3, verso 14, e disse Elohim a Moshe: eu serei o que serei, e disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu serei, me enviou a vós. Isso porque, irmãos, na língua hebraica não existe o verbo ter nem o verbo ser no presente. Eles estão apenas no passado ou no futuro. Então nós não poderíamos traduzir esse verso por eu sou o que sou, mas sim eu serei o que serei, ou eu me torno aquilo que me torno. Então, na realidade, o significado do tetragrama não é Yahu, como mencionado por esta pessoa, mas sim a tradução literal é IHVH, e o seu significado é eu me torno aquilo que me torno. Uma outra coisa que esta pessoa citou é que o nome que foi criado por eles é Yahushua. E não existe nenhuma evidência nos manuscritos hebraicos da Brit Hadashah deste nome relacionado ao Messias. Nós temos, na realidade, é o nome Yehoshua, que se refere ao personagem que foi discípulo de Moshe e que sucede Moshe após a morte do mesmo. Ele é conhecido por nós por Josué. E quando não há uma evidência textual, é impossível afirmar-se qualquer coisa. Ou seja, o nome Yahushua não consta nos manuscritos na Tanakh, que é o Velho Testamento, e nem na Brit Hadashah. Portanto, quando nós percebemos isso, então podemos deduzir que esse nome Yahushua, ele veio de algum outro lugar, menos da Bíblia. Já no que diz respeito ao nome Yeshua, existem mais de 100 ocorrências na Tanakh desse nome, no Velho Testamento, e milhares na Brit Hadashah. Vale então o dito: contra fatos não há argumentos. A credibilidade de qualquer pessoa vem através das evidências que a pessoa ou o grupo apresentam acerca daquilo que dizem. Neste caso, não há como credibilizar aquilo que estas pessoas têm dito por não haver uma escritura
que possa de fato ser apresentada como prova textual daquilo que eles dizem. Uma coisa que eu, conversando com essas pessoas, perguntei, foi que eu gostaria que eles me apresentassem uma evidência. E essas são duas questões simples, pois numa delas, o que ficou para ser esclarecido é que Yahu estava do lado do tetragrama, mostrando que o tetragrama estava sendo traduzido por Yahu. E a pessoa não retornou quando eu pedi a ela que me informasse acerca disso. Então, a mesma coisa aconteceu com o nome de Yahushua. Foi uma série de intermináveis desculpas e o meu interlocutor não respondeu à pergunta que fiz. Quando isso aconteceu, eu percebi que essa pessoa não tem conhecimento dessas questões e, por isso, não conseguiu responder a algo tão simples. Numa outra ocasião, numa outra experiência que tivemos com pessoas desse grupo, no ano passado, enquanto estávamos na Expo Cristã, andando pelos estandes, encontrei um homem vendendo uma nova tradução da Torá, em que os nomes citados acima apareciam. E eu fiz a ele o mesmo questionamento. Depois de muita enrolação, ele me disse o seguinte: eu fiz uma pesquisa na internet e deduzi que estes são os nomes que eu julgo serem os verdadeiros. Nesse momento eu fiquei indignado com aquilo que essa pessoa disse, e eu disse a esse homem: amado, você está ensinando coisas das quais não tem o domínio, e isso é uma coisa muito séria. Há um verso na Escritura que diz: ora, eu protesto a cada qual que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Elohim fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém diminuir das palavras do livro desta profecia, Elohim tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Nesse momento, esse senhor me abraçou e disse para as pessoas que estavam ao redor: estão vendo, ele me ama. Só que na realidade ele estava querendo fugir do assunto, e nós estamos tratando de algo muito sério, pois a sua reação de desdém foi a mesma reação da pessoa que me mandou a mensagem sobre a qual eu estou fazendo este vídeo. E isso não é uma questão sem importância, meus queridos, pois estamos tratando simplesmente do nome do Eterno e de seu Filho, o Messias, através de quem nós somos salvos. E já não basta o que foi feito pelos tradutores das Escrituras, e agora temos de vivenciar experiências como essas, de pessoas que são enganadas e que propagam o engano, fazendo com que os incultos creiam nisso e difundam isso para todos. Isso tem ocorrido já em nosso país há tempos, e nós precisamos alertar aqueles que desejam aprender as Escrituras de forma correta acerca deste engano. Eu faço um apelo aos amados que estão nos acompanhando nesse vídeo e lendo essas linhas. Por favor, divulguem a mensagem que denuncia o engano e que tem trazido mais confusão em nosso meio. Precisamos nos guardar de toda heresia e de todo engano, pois não seremos poupados quando o Messias vier buscar seu povo. Ou faremos o certo, ou não seremos tidos por inocentes. Diga não a essa heresia que tem varrido nossa nação e tem inclusive atrapalhado o ensino das verdades que necessitam ser restauradas ao povo do Eterno. É necessário que retornemos às verdades que foram abandonadas ao longo dos tempos e não trazer mais e mais engano para o nosso meio, fazendo assim com que o corpo do Messias seja cada vez mais agredido com a mentira e pereçam pessoas inocentes que por vezes têm seu coração puro e desejam a verdade. Nosso desejo é que o corpo do Messias seja restaurado e não seja corrompido por ensinos maléficos como os que têm aparecido ultimamente. Precisamos de restauração, não mais de bobagens para encher os nossos ouvidos com novidades que nada têm a ver com as Escrituras. Àqueles que estão nos ouvindo, nós gostaríamos de dizer: buscamos a verdade e lutamos por ela.
Já não é de hoje que temos trabalhado pela restauração da noiva do Cordeiro. Não queremos trazer nada novo, não queremos trazer nada que venha a chocar as pessoas. Pelo contrário, queremos apenas trazer a verdade. E para isso, então, nós rogamos ao Eterno que nos ajude e possa trazer cada vez mais luz à sua palavra, para que possamos ensinar aos amados que têm tanta necessidade dela. Para maiores informações, acesse o nosso site www.shemaisrael.com. Shalom Aleichem Beshem Yeshua Mashiach.